Olá, olá para você, meu amigo, minha amiga que está a ponto de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o famosíssimo o Enem. Sim, hoje neste vídeo nós vamos dar o que eu chamo de partida no motor para esse fantástico mundo de estudo do mundo da biologia para o Enem. Sim, tema da nossa aula de hoje é nós vamos basicamente fazer um resumão, tá? Para você já se programar desse lado da tela para o que vai cair no Enem, em biologia. Aqui, o que que eu quero que você entenda? Que nesses vídeos que nas próximas semanas, de hoje até próximo do dia 20 de novembro, por que dia 20 se o Enem é dia 13, professora? Porque o dia 20, no dia 13, a prova do Enem é a redação, tá? Língua portuguesa e ciências humanas. E só no dia 20, no outro domingo, é que entra as ciências naturais, tá? Que é biologia, física e química e matemática, tá? Então, nós temos um pouquinho mais de tempo aí para estudar, tá? Mas lembrando, tá? Que na redação é possível cair conteúdos de biologia. Então, fica ligadinho já nas revisões que eu vou montar um conteúdo bem bacana aqui. E também você que quer estudar com mais a fundo, ter um estudo mais personalizado comigo, com questões, orientações dos seus pontos fracos, seja biologia, seja química ou mesmo física, e redação também me chama, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp, no meu Instagram e o link para você já se inscrever se você quer ter esse contato maior comigo, com direito a plano de aula, plano de estudo, plano de questões específicas do Enem, onde eu vou analisar suas dificuldades. Você já se inscreve no link que eu vou deixar, você já cai direto lá na plataforma de estudo, tá? E já se inscreve, e aí é só você me mandar. Ó, prof, eu entrei eu entrei para você me orientar, tá? Lá vai ter todas as informações. Depois é só você me chamar que a gente começa o processo para uma aprendizagem mais dentro do que vocês querem, também em questão de orientação de vestibular, de carreira. Vocês podem me chamar aqui, tá? Que eu vou orientar vocês nessa parte também, ok? Então, antes de mais nada, de começar de fato o conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, de curtir se você gostou e compartilhar com as pessoas que você sabe, que eu sei que tem muito pré-vestibulando, tem muita gente que tá preocupada com o Enem, tá ansiosa pro Enem. Então, manda esse conteúdo. Ah, mas eu não tô no terceiro ano. Ah, não tá na minha hora. Manda para quem você sabe que quer prestar esse exame e não sabe por onde começar e está em cima da hora, manda, tá? Que eu posso te ajudar. Inclusive, isso aqui, a gente está começando uma série de vídeos, tá? Que vão até próximos do dia 20, tá? Onde a gente, a cada dia, a gente vai ter um conteúdo diferente, esmiuçando detalhadamente o que mais cai no Enem. E finalizando com as resoluções de perguntas das últimas provas do Enem, tá? Com dificuldades, com o que é mais importante, tá? Então, bora lá? Então, o que cai no Enem em biologia? Ah, mas você não falou de química, física? Sim. Como eu sou formada em ciências e biologia, o meu foco vai ser em biologia. Porém, eu posso dar um suporte na parte de química e de física, tá?
Tenho minhas limitações? Tenho, mas eu posso tentar te ajudar, porque dentro da nossa graduação a gente consegue também estar dando esse suporte. E redação também é uma coisa que eu sempre gostei muito, então posso te dar uns auxílios aí, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, tá? São 6 pontos principais que caem, que mais caem dentro da prova do Enem. O primeiro é ecologia. A gente está num mundo onde o que a gente mais fala é sobre o ambiente, sobre as degradações da natureza, poluição, a destruição, por exemplo, um exemplo, estão desmatando a Amazônia devastada, né? No oceano, acabando com a fauna e com a flora do ambiente, tá? Então, ecologia. Ele é um dos temas mais importantes que aparece no Exame Nacional do Ensino Médio. Geralmente é apresentado como um problema ligado à ecologia, tá? Nunca é apresentado, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, é sempre com um problema, tá? E sempre com um problema bem atual, certo? Para se preparar para o Enem, dentro desse tema, você deve estudar perguntas sobre poluição do ar e das águas. Então, já anota aí, porque esse vai ser um dos primeiros assuntos que nós vamos falar. Poluição do ar e da água, beleza? Já na primeira aula, a gente já vai falar sobre isso, tá? Dica importantíssima, por isso eu coloquei de vermelho aqui. Conheça o problema ambiental que está sendo apresentado muito bem. E também, não somente o conheça, mas saiba os possíveis jeitos de tratá-lo, tá? Então, não basta só você conhecer o problema ambiental muito bem. Você deve o quê? Conhecer os possíveis tratamentos, tá? Porque possivelmente dentro ali das questões ele vai pedir, tá? Porque ele vai pedir um problema ligado à ecologia, então ele vai pedir o que na resposta? Uma solução, tá? Ele também vai pedir dentro da ecologia a questão dos ciclos biogeoquímicos. Ai, professora, mas o que é isso? Que bicho é esse? Ciclos como o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, muito importantes para o nosso desenvolvimento das plantas, para que tudo ocorra bem dentro do meio que a gente vive. Então, nós também vamos ter esse ponto. A primeira aula nossa da água e do ar, nós vamos ver sobre problemas relacionados a eles. Nós vamos também ver, estudar sobre o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, tá? São bem densos e importantes e cobrados dentro do Enem. Vamos ver também sobre as relações ecológicas, tá? Eu estava pesquisando, a gente, apesar de a gente não, como a gente não sabe tudo, a gente tem que entender o jeito como é cobrado na prova. Então, importante é que o que eu estou colocando para vocês é o que eu pesquisei, que é realmente cobrado em prova, tá? Então, dentro das relações ecológicas, a gente tem parasitismo, comensalismo, todas essas grandes, várias relações. E eles estão falando para focar principalmente no mutualismo, tá? Onde há uma cooperação entre as duas espécies, tá? É muito pedido em várias questões de biologia, até para as questões nas questões de PSS, né, para o professor, deixa muito ali. A gente teve algumas perguntas sobre mutualismo. Ponto principal para ter um bom, importante, ponto principal para se ter um bom desempenho nos conteúdos de biologia. Primeiro de tudo, conheça as teorias, tá? Ecologia é muito teórica. Então, se você conhece a teoria dos ciclos de cada ciclo biogeoquímico, principalmente o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, você sabe a teoria das relações ecológicas, sabe diferenciar cada uma delas. A gente vai dar uma pincelada em cada uma delas também. Você sabe falar sobre a poluição da água, dizer lá,
também falar sobre a questão da poluição da água, do ar, e diferenciar um do outro, tá? Saber também como resolver esses problemas. Em questão até do próprio ciclo do carbono e nitrogênio, a gente encontra algumas questões ambientais ali também, tá? Então é muito importante você, como estudante, vai prestar o Enem, tá? Seja ele feito presencialmente, digital, seja você fazendo de outra maneira, seja você estando na faixa dos 17 anos, 18, seja você sendo mais velho, vai prestar o Enem, porque você quer ter uma carreira, você quer ter a nota do Enem para entrar na universidade, não importa a sua idade, tá? Anota aí, pega um caderno, volta depois que acabar essa aula, anota tudo certinho que eu for te passando aqui, para a gente pegar e começar na próxima aula, já falando sobre ecologia e todos esses conceitos entrarem aqui, ó, na mente de vocês e, ó, fique sabendo, tá? Outro conteúdo muito importante, genética. No mundo que a gente vive hoje, a gente constantemente fala em genética, modificações, seja nos alimentos, seja no nosso. Primeiramente, a gente falava só sobre os humanos, depois agora a gente fala muito como dos melhoramentos genéticos para a comida, para as plantas e muito mais, né? Então, no Enem, você deve saber, ou pelo menos deve conseguir interpretar o quê? Um heredograma. Meu Deus, professor, está falando chinês, eu mal e mal me aguento com as minhas notas, com estudar para minha prova do trimestre. Heredograma nada mais é que um quadrinho que você identifica as características genéticas do pai, da mãe que é transferido. A gente vai analisar heredogramas na aula de genética. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar como fazer essa análise, como interpretar, como resolver em questões de vestibular, tá? E do Enem também. Saber como uma doença é passada de geração em geração. Um heredograma, geralmente, ele traz, principalmente, a questão de como é que é passada uma doença, por exemplo, síndrome de Down, outras doenças genéticas, às vezes, em questão de recaem só sobre homens, sobre mulheres, que agora falhou, nós temos algumas doenças que competem só o sexo feminino, outras só o sexo masculino, algumas que são em comum, tá? Importante estudar esse assunto sempre com exercícios práticos. Por quê? Genética é como matemática. Você, para fixar, você precisa exercitar. Então, para a aula de genética, a gente vai ter questões práticas, nós não vamos ficar só na teoria, nós vamos trabalhar bastante a questão de exercícios, tá? Para acontecer, pode acontecer também questões sobre engenharia genética. Por quê? Porque o nosso mundo, nós estamos vivendo muito falando sobre questões de engenharia genética, onde o que o Enem gosta muito de falar dentro da engenharia é a biotecnologia, tá? A questão do desenvolvimento de cosméticos, o desenvolvimento para agricultura, proteção dos frutos, desenvolvimento de inseticidas que não sejam prejudiciais à nossa saúde, à saúde dos animais. Enfim, exemplo de um enunciado para vocês terem uma ideia. Foi visto um novo estudo que trata o gene de determinada forma. Então, pode ser que comece dessa maneira. A partir dessa informação, tá? Então, assim, foi visto um novo estudo. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Quando a gente novo, trabalha dessa maneira, né? A partir dessas informações, você deve saber relacionar os conceitos para responder os exercícios práticos. Mas como que eu vou fazer isso? Você só leu um exemplo, como é que acontece?
Importante revisar as técnicas de engenharia genética, nós vamos revisar para daí entrar no conteúdo em si, tá? Saiba como fazer um transgênico. Gente, transgênico, hoje em dia, quando eu estava na faculdade, ainda era um assunto que estava começando, tá? Em 2011, tá? Hoje a gente tem espalhado geral por todos os lugares a questão do transgênico, tá? E um indivíduo híbrido, sim, é outro importante. Na aula de genética nós vamos ver questão sobre o transgênico, o indivíduo híbrido, tá? Nós vamos ver a questão do hidrograma, para que ele serve, como é que a gente pode identificar ele e também no nosso dia a dia. Sim, porque o que eles colocam no Enem não é coisa de outro mundo. Biologia serve para a nossa vida, tá? Procure saber também mais sobre o que? Células tronco, pessoal. Células tronco. Por que elas são utilizadas? As tecnologias que envolvem os genes também, tá? Outra coisa muito importante, grupos sanguíneos e imunização. É muito importante saber o que são anticorpos, como eles reagem. A gente deve focar aqui também na propriedade de ação contra um sangue que está entrando. Como assim? Por exemplo, tem uma transfusão de sangue, tá? E se ele não for compatível, ele vai dar essa reação. Outra coisa, questão da compatibilidade, e ainda assim, quando é feito mesmo compatível, e se espera um tempo para ver se não vai dar reação, se não vai dar rejeição, tá? Aí entra também a questão do nosso organismo, questão do sistema imune, então nós vamos dar uma pincelada, uma revisada nessa parte, tá? Nós vamos ter um aulão só sobre estes pontos de genética, beleza? Outra aula muito importante, evolução, tá? É importante por quê? Porque é uma das questões, é o terceiro conteúdo que o Enem mais pede. O primeiro é ecologia, o segundo é genética, tá? Duas coisas muito em alta. Terceiro, evolução. Terceiro ponto que o mundo mais fala no momento, tá? Este tópico pode ser o plano de fundo de uma pergunta, não necessariamente vai ser uma pergunta sobre ele, mas ele vai estar no plano de fundo, relacionando algum ponto específico da matéria, tá? Porque dentro da biologia, o que acontece? A genética foi para um lado, o outro, a ecologia fica para o outro, estudo de célula fica. Não, tudo junto, tá? E isso também eu tenho, daqui para frente, a gente vai estudar de uma maneira que vocês entendam de uma vez por todas que biologia serve não só para a escola, serve para a vida, beleza? Conhecer os conteúdos de evolução. Conheça os conteúdos de evolução, porque daí você vai conseguir o quê? Destrinchar uma série de outras questões. Muito, muito importante. Eu até coloquei aqui, dica valiosa. Lembre-se do conceito base de Darwin, para não cair nos mitos da evolução. Qual era o conceito base dele? Era da origem das espécies. O que que ele ficou fazendo lá em Galápagos? Ele ficou vendo como é que as espécies se comportavam numa ilha, como elas se comportavam na outra, o que que acontecia quando uma espécie deixava de conviver com a outra, ia para uma outra ilha, o que que acontecia quando passavam a se relacionar, quando ficavam isoladas. Então, ele estudou a teoria da evolução das espécies e todo o funcionamento dentro disso. Outra coisa muito importante, saber diferenciar as teorias de Darwin, que estudou as espécies da Ilha de Galápagos, suas características, como é que elas se desenvolviam, tá, durante anos, de Lamarck. Lamarck, o que que ele falava?
Ele sim apregoava principalmente a lei do uso e do desuso. O que que acontecia com Lamarck? Só para dar uma pincelada já. A girafinha lá, o que que ela acontecia? Quanto mais ela esforçava o pescocinho, maior crescia. E assim, na próxima geração dela, já ia nascer com o pescoço maior. Só que a gente sabe que é o quê? Esse erro de falar que o indivíduo evolui para se adaptar. Não é. O indivíduo, ele evolui devido às consequências do meio, tá? Às vezes ele para de usar. Lamarck falava, parou de usar, não aconteceu mais. Não aconteceu mais aquela determinada característica, tá? Então, não vamos confundir que é evoluir para se adaptar. Não, simplesmente as condições do ambiente que contribuíram para que acontecesse uma determinada. Ele parou de fazer, segundo Lamarck, parou de fazer uma determinada coisa, parou de acontecer aquela característica. No caso de Darwin, e foi, acontece de outra maneira a teoria da evolução. Então, Darwin, a teoria da evolução das espécies, e Lamarck, a teoria do uso e do desuso, tá? Outro tópico, quarto tópico muito importante, fisiologia. Eu marquei, destaquei, de acordo com o que eu pesquisei, e é isso que a gente vai ver. Os sistemas dentro da fisiologia que são mais importantes para a gente ver, para passar para vocês e para a gente estudar para o Enem, tá? Importante aqui começar a revisar sobre sistema digestório. Então, já anota aí. Por qual sistema deve começar? Sistema digestório. Sistema que mais cai no vestibular de forma geral, tá? É o sistema digestório. Ai, mas por quê? Gente, quantidade de doença, quantidade de problemas que atingem a nós devido à alimentação, né? E tudo envolve o sistema digestório, até a própria a absorção de nutrientes nos rins, a nossa evacuação também, né? Tudo é um processo, tá? Muitas doenças poderiam ser evitadas se a gente soubesse melhor como funciona o nosso sistema digestório. Revise dentro disso sobre as enzimas, atenção no pH que estão agindo nelas. Relacione o que? O nutriente, por exemplo, que você ingeriu e veja onde ele será digerido no seu trato digestório. Olha que bacana, a gente vai fazer uma experiência dessa também. Se você comeu proteína, vai sofrer ação no estômago e no intestino. A gente vai ver isso também, tá? Muitas vezes a gente vai no nutricionista, a gente vai no médico e ele fala assim: ah, essa enzima, essa proteína, aconteceu isso, vai dar reação. E a gente fica assim: interessante, por que ninguém nunca me explicou? Porque você achou que a biologia não estava envolvida nisso, mas tá, tá? Outro sistema, então, sistema digestório, todas as características aqui nós vamos ver também. Sistema respiratório, saiba o processo do quê? Das trocas de gases no pulmão. Domine, vou fazer vocês dominarem o conceito de hematose, tá? Saiba qual é o processo da entrada de oxigênio e relacione, então vamos relacionar com a parte de bioquímica, tá? Que é outro ponto muito importante. Dominar bem sobre o sistema respiratório, porque é um sistema tão importante quanto o sistema digestório, tá? Sistema circulatório, ele é muito importante porque existem muitos problemas de saúde relacionados à circulação, como é o caso do infarto, do AVC, das doenças que envolvem o vaso sanguíneo e o entupimento de vasos, tá? Então, a gente tem que saber se são esses três: sistema digestório, sistema respiratório e sistema circulatório. Então, se prepare que também vai ser uma aula muito legal. Eu vou trazer imagens legais para a gente estudar, porque biologia, se você ficar só na teoria, você realmente não consegue entender.
Parasitologia e programas de saúde, nosso quinto assunto mais cobrado. Lembrete aqui, tudo que dá problema relacionado ao ser humano cai aonde? No Enem. Então, lembre-se, tudo que dá problema relacionado ao ser humano vai cair no Enem. Fala para você mesmo. Tudo que cai, todo problema relacionado a nós, seres humanos, cai no Enem. Então, muita atenção aqui, tanto nos conceitos de parasitologia e nos programas de saúde, tá? A parasito estuda o quê? Os parasitas, tá? Indivíduos que causam complicações nos homens, como vírus, vermes e bactérias. Nós vamos nos ater ao quê? As verminoses, como principalmente esses três: esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose. São os três mais cobrados, porque são as doenças que mais atingem a população, tá? Um outro também que a gente vai falar também é da dengue, mas aí dentro dos programas de saúde. Programas de saúde são problemas no estado de completo bem-estar físico, mental e social do corpo, como as doenças, né? Pode cair principalmente doenças relacionadas ao sistema digestório, circulatório e respiratório. Por exemplo, infarto, asma, gastrite. Muito importante que a gente vai falar desses três, sobre infarto, asma, gastrite e principalmente sobre a dengue, que a dengue entra entre estação e estação, a gente tem visto o aumento do número de casos, certo? Mesmo dentro da pandemia, a gente sempre falava sobre o quê? E nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus também, tá? Porque acredito eu que devam colocar ainda mais coisas em relação à vacina, porque ainda está um assunto muito recente, muito fresco na nossa mente, tá? Citologia, estudo da célula. Gente, a citologia, quando você começa a estudar lá agora no seu sexto ano, na minha época era quinta série, mas o seu sexto ano é citologia, o estudo da célula. E no ensino médio é o primeiro assunto que você revisa, tá? Por quê? Porque ele é a base de tudo, é a base da biologia, a base da ciência, tá? Então, para você mandar bem nesse assunto, você deve saber muito bem sobre quem? As organelas, as suas principais funções, tá? Você deve olhar para uma célula animal, saber identificar cada uma célula vegetal, saber identificar cada uma, para que ela serve, como é que ela funciona, todos os problemas que podem causar se ocorrer, a gente ficar assim, na falha de uma, falha na outra, problemas com relação ao ambiente também, tá? Então, eu vou trazer também a diferença sobre de uma, de outra, serão aulas densas, aulas bem assim, para que a gente possa destrinchar tudo isso, tá? Um exemplo que é muito pedido, tá? E muito importante sobre mitocôndrias, porque ela faz a respiração e ela também guarda material genético nosso, tá? O núcleo também, a sua organização celular, tá? Nós estudamos, então, a citologia, como eu falei antes, logo no início da escola. Ela é a nossa base. No Enem, a citologia, ela está relacionada com o quê? Com a bioquímica, tá? E quando a gente vai falar sobre bioquímica, sobre células, sobre o nosso organismo, a gente automaticamente, a gente não pode separar a biologia da química. Tá tudo junto, tá tudo interligado, tá? Por isso, é importante revisar o quê? Nós vamos revisar sobre respiração celular, nós vamos revisar sobre o processo de ATP, tá? Adenosina trifosfato. Esse é um ciclo muito, muito importante, tá? Então,
Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai Eu vou vir com mais conteúdos para vocês, tá? Então, o próximo vídeo que a gente vai falar aqui sobre ecologia e todos aqueles conceitos que eu falei. E para você que quer ter um material mais completinho, um acompanhamento mais completo, ou mesmo em grupo também, tá? Para revisar nesse último mês que falta. Vem que eu posso te orientar, que eu posso te ajudar, fazendo um plano específico, estratégico para as tuas dificuldades dentro da biologia, dentro da química, dentro da física, e dentro da redação também consigo te orientar em alguns pontos, tá? Que você não se perca ali, tá? Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar todos os links para vocês falarem comigo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E espero que vocês gostem. Não deixe para a última hora, tá? Provavelmente na semana da fase 2 do Enem, eu vou entrar com uma semana totalmente de revisão das questões do Enem, tá? Para ficar mais fresquinho. Na semana da véspera da fase um, a gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis conteúdos de redação, tá? Pretendo fazer isso para dar um suporte para vocês também, tá? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E espero que vocês gostem, tá? E compartilhem com os amigos de vocês e se preparem, tá? O próximo vídeo esse vídeo já vai subir hoje, no dia que eu tô gravando, dia 17. E o próximo vídeo já deve subir no dia 18, amanhã, terça-feira, tá? Então, beijo, fique com Deus. Fui!